Bom dia, galera, Pai do Senhor Jesus, a todos que creem no Senhor Jesus e aqueles que ainda não conhecem a salvação através do Senhor Jesus. E é o único meio, né, irmãos? Não tem outra forma de salvação, porque foi o único plano que Deus traçou desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, foi o único plano que Deus traçou para que o pecador, para que o pecador fosse salvo. Seja salvo, né? Então, assim, por mais que as pessoas tenham suas crenças, as suas religiões, mas para que elas seguem uma religião? Para quê? Me diga, para que o ser humano, o pecador, segue uma religião se ele ainda continua condenado? Se ele ainda continua sem a salvação da sua vida? Se ele ainda continua pecando, mentindo, fazendo coisa errada? Para que essa pessoa ela defende tanto uma certa religião? A religião, não importa qual seja, sua filosofia, né? Sendo que ela continua mentindo, enganando o seu próximo. É ou não é? Se ela ainda dentro, lá na sua alma, sua alma ainda chora, a sua alma ainda clama por salvação. É ou não é? E o Senhor Jesus, ele veio enviado pelo seu próprio Pai, pelo próprio Deus. E não adianta as pessoas falar que todos são filhos de Deus, que não são. Porque lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: e ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a única forma de você falar, não, eu sou filho de Deus, é se você crê no Senhor Jesus. Porque quando a gente crê no Senhor Jesus, pela fé, nós recebemos a adoção de filhos. Porque nós éramos o quê? Criaturas, igual Adão. Todos que nasceram de uma madre, todos que nasceram de um ventre, são criaturas de Deus. Não são filhos de Deus. São criaturas, porque nasceram de Adão, da primeira criatura. E quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela nasce do Espírito. Porque um dia Nicodemos, ele ouvindo os ensinamentos de Jesus, mesmo sendo velho, um cara instruído em toda a lei, em todo o conhecimento, ele teve a curiosidade de saber. Chegou em Jesus e falou: o que eu preciso fazer para entrar no reino do céu? Ou para ser salvo, né? Para entrar ou para herdar o reino de Deus, o reino do céu. E Jesus falou que precisava nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito, quer dizer, ser batizado na mesma fé de salvação e receber e confessar com a sua própria boca que Jesus Cristo é o Senhor. Aí se a pessoa confessar isso, é porque ela fez isso pelo Espírito de Deus. Porque um dia Jesus perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos ali conversando com Jesus, porque eles tinham uma certa intimidade, um certo apreço, né? Ele falou: mas mestre, alguns falam que tu és Elias, né? Outros falam que tu és a personificação de Moisés, né?
ou algum dos profetas que vieram antes, certo? Aí, só que Jesus perguntou assim para os seus próprios discípulos: e vocês que andam comigo, vocês que veem as coisas que eu faço, quem que vocês dizem quem que vocês acham que eu sou? E Pedro, olha a fé de Pedro, olha o que Pedro falou: mestre, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou: então disseste bem, porque não foi nem a carne e nem o sangue quem tu revelou, ou quem a ti revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Quem te revelou? O Espírito Santo. E sim, o Espírito Santo te revelou. Então, ninguém confessa Jesus se não tiver o Espírito de Deus. Quer dizer, se não for pelo Espírito de Deus. Enquanto as pessoas ainda estão negando Jesus Cristo como seu Senhor, como Filho de Deus, como Salvador da sua alma, ela ainda está condenada, ela ainda é uma criatura, ela não é coisa nenhuma filho de Deus. Você está entendendo? Olha a minha linha de raciocínio baseado na palavra de Deus. E nem me vanglorio muito sobre isso, mas sim, eu me alegro pelo fato, tanto que uma vez os discípulos foram comissionados para ir pregar o evangelho e voltaram alegres, saltitantes, e falaram para Jesus que os demônios eram expulsos pelo nome de Jesus, pessoas eram curadas, cegos enxergavam, coxo andava, e eles estavam super felizes. E Jesus falou assim: então eu quero dizer para vocês que para vocês se alegrarem mais, muito mais, dos seus nomes estarem escritos no livro da vida. É isso. E o que é isso? Os seus nomes estarem escritos no livro da vida. O seu nome, você crê no Senhor Jesus? Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Então, o que é a salvação? O que Jesus veio fazer na terra? Ele falou assim: eu vim para salvar os perdidos. Eu não vim para os sãos, aqueles que acham que estão sãos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para salvar os pecadores. Então, as pessoas que têm as suas religiões, as pessoas que acham que as suas religiões elas podem salvar as suas vidas, então Jesus falou assim que essas pessoas elas não têm no seu coração arrependimento, elas não creem. Então, que tipo de salvação é essa? Deus veio salvar o pecador do quê? O que é uma salvação? O que é quando você está correndo perigo de alguma coisa e naquele momento você precisava ou precisa que alguém... E olha que às vezes você está numa situação... Eu já tive numa situação uma vez, várias vezes, mas teve uma vez que eu achei que eu ia morrer. Eu estava no mar, nadando, e por perto tinha uma rocha. Era uma encosta de rocha. Então a onda batia e jogava, ela tragava pro mar. E eu não estava tão muito longe da praia. E a onda bateu e foi me arrastando pro fundo. E eu já estava com a barriga cheia, estava pesado. E a onda estava me arrastando pro fundo, lá pro fundo, longe da praia. E eu estava sem força para nadar, até virei de costa um pouco para boiar, mas aí o que ia acontecer? No momento eu pensei, eu vou ser arrastado mais pro fundo ainda, mais pro meio do mar, depois não vou ter força para voltar. Aí eu peguei e comecei a nadar. Tentar com as poucas forças que eu tinha para beirada. Só que eu percebia que
E eu não tinha força para ir e a onda tava me puxando pro fundo. Eu até tentei assobiar, porque um pouco mais para frente tinha uns dois jovens lá, uns dois rapazes. E eu tentei assobiar, né? Mas ninguém me escutava por causa do barulho. E eu peguei e falei: meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí foi quando eu percebi que eu estava indo para beira. Estava indo para beira. E peguei, graças a Deus, naquele momento, eu agradeci a Deus e fui andando. E um pouco para frente, depois da areia do mar, tinha uma poça, onde que o mar fazia um buraco na areia e tinha umas crianças ali. Eu peguei e entrei nessa poça de água, tipo uma piscininha, e sentei ali e fiquei meditando, né? Fiquei meditando que naquele momento ali era meu último dia, era o meu último dia de vida. E Deus me salvou, Deus me tirou da beira da morte. Então o que é salvação? É você ser salvo de alguma coisa. E salvo do quê? O que Jesus veio salvar o homem? Jesus veio salvar o homem da condenação eterna, da condenação do fogo eterno, que é a condenação quando Satanás e seus anjos vão ser lançados no fogo eterno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Quem são esses que se esquecem de Deus? Aqueles que não tomam uma atitude de verdade de aceitar Jesus, aqueles que não tomam uma verdadeira atitude de crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu estava falando num outro vídeo sobre a grande tribulação. E o arrebatamento da igreja, ela já faz parte da salvação. O arrebatamento da igreja, o arrebatamento, ela já dá o início das bodas do Cordeiro. Já é as bodas do Cordeiro. E pela palavra de Deus, a igreja é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. Então, pelo que eu vejo, pelo que eu já aprendi um pouco na palavra de Deus, que o arrebatamento, ele é o início da grande tribulação. Porque quando o seu pai for arrebatado, você que ainda não crê no Senhor Jesus, você vai ficar, você vai se lamentar. Talvez a sua esposa que vai para a igreja e você é um biscateiro, né? Falar logo assim. Sua esposa vai lá, vai para a igreja porque ela crê na salvação e ela ora pelo marido, ora pelos filhos, ora pelos amigos, mas você quer continuar na gandaia. Talvez a sua mãe, que já era evangélica, que já era crente, sempre falou para você: meu filho, abandona essa vida, vamos para a igreja, vamos orar. E você: não, mãe, eu estou muito novo ainda, eu quero curtir minha vida. Então a salvação, o reino de Deus, o reino dos céus, ele não tem idade. Não importa a sua idade, se você é novo, se você é velho, se você já foi casado, se você é solteiro, não importa. O importante é crer, porque o dia da salvação é hoje. Se você bater as botas hoje, se você morrer hoje, a morte, ela significa separação. A morte significa separação. Então, a morte vai te separar desse plano, mas a sua alma, ela não morre, porque Deus fez eu e você eterno. A alma não morre. Morre seu corpo podre, morre sua carne pecaminosa, morre, né, sua natureza humana,
Mas a sua alma, que a Bíblia fala que é a sede dos sentimentos, é a sede, é onde que está guardado todos os seus pensamentos, seus pecados, não morre, vai ser ressuscitado no último dia, no dia do julgamento, para você ser julgado justamente, porque todas as pessoas que são condenadas, elas precisam passar por um julgamento e receber a sua sentença. Então a pessoa, ela vai passar por um julgamento, e quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós cremos na salvação do Senhor Jesus, nós somos redimidos, nós somos remidos. Todos os nossos pecados são lavados pelo sangue do Cordeiro. Todos os nossos pecados são perdoados. Talvez você ainda não entende sobre pecado, sobre perdão de pecado, né? Talvez você ache que religião é só para você se sentir bem. Talvez hoje aí muitas igrejas aí prega prosperidade, né? Mas não prega sobre salvação, sobre a condenação eterna, né? Então, não importa a doutrina, não importa a religião que você se encontra, se você não estiver andando conforme a palavra de Deus, se você não crê no Senhor Jesus, você morrer hoje, se você partir hoje, você já está condenado. Não tem uma outra forma de você ser salvo. Não existe louvor na sepultura, não existe perdão na sepultura, a não ser aqueles que já são perdoados, a não ser aqueles que morrem salvos. Mas não adianta. Uma vez veio um testemunho de Jeová aqui na minha porta, aqui na minha grade. A gente conversamos um dia e tal, e eu falei para ele: mas você é salvo? Eu me lembro que você, faz tempo que você convida as pessoas a participar do estudo bíblico, tal, né? E você, eu até admiro sua força de vontade de sair por aí, né? Mas e se você, Deus me livre e guarde, se você acabar de despedir aqui, você sofrer um acidente ali na esquina ali e você morrer, você está salvo hoje? Você já vai para o céu? Como que é? Que eles pregam sobre os 44, né? Os 144 mil, que só esses 144 mil vão ser salvos. É muita pouca pessoa, né, para Jesus morrer, né? Não é pouca pessoa. 144 mil não é pouca pessoa. Quer dizer, Jesus morreu só por esses 144 mil? Jesus padeceu na cruz só por 144 mil pessoas, sendo que o mundo todo, desde o primeiro homem Adão até o último que vai nascer, quantos bilhões de pessoas já nasceu e já morreu, e que elas também vão passar pelo grande dia do juízo final. Mas tem aqueles que morreram em Cristo, que eu creio que não vai ter julgamento para elas, porque são inocentes. E o inocente não tem condenação. O inocente não é condenado, porque ele foi considerado inocente, então ele não tem culpa. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa cédula de dívida que era contra nós foi riscado na cruz do Calvário. Tudo que era contra nós, toda acusação de Satanás, ela foi perdoada. Olha lá no livro de Ruth e conheça a história de Ruth e Boaz. O que Boaz fez? Entendeu? Então toda a história de Israel, isso daí é uma simbologia sobre o que Jesus veio fazer com a humanidade. Veio nos remir, mas só aqueles que crêem. Porque aqueles que morrem, aqueles que vivem a sua vida de qualquer jeito,
sem crer na sua salvação, porque é individual. Nem sua mãe pode salvar, nem seu pai, nem seu filho. Ninguém pode salvar você se você mesmo não crê. Ninguém pode salvar. Então, o que acontece? Se você... Aí eu perguntei pra ele, e ele falou, não, eu não tô salvo, mas eu creio que lá, depois que a pessoa morre, ela vai ter uma segunda chance. Eu falei, mas não tá escrito isso daí. Onde tá escrito? Porque se você tá pregando pra mim hoje, pra mim aceitar Jesus, né? Ou você tá pregando para as outras pessoas, para as pessoas aceitar Jesus, para elas serem salvas, por que que eu, depois da morte, eu vou ter uma segunda chance? Sendo que eu não creio. Se eu falar que eu não creio em Jesus. Ou mesmo eu crer, tipo assim, você tá dizendo que você não tá salvo, mas que lá na sepultura você vai ter uma segunda chance. Os mortos vão ter uma segunda chance. Não, onde está escrito isso aí? Então, se você afirmar dessa forma, você também vai dar força para que o purgatório também seja real. Porque tem pessoas aí no mundo que pregam sobre o purgatório. E o que é o purgatório, a não ser um lugar de tormento, como eles dizem, um lugar de tormento que as pessoas que não aceitou Jesus, as pessoas que eles falam sobre pagão, né? Então, eles afirmam que o purgatório é um lugar onde as pessoas ali, depois de morto, elas vão sofrer um castigo. Elas vão sofrer um castigo e conforme o fogo vai aumentando, conforme a sua maldade que ela cometeu aqui na terra, esse fogo vai aumentando e vai purificando o pecado dessa pessoa até ela se tornar purificada. Ó, pra você ver. Então quer dizer que se essa teoria do purgatório, ou que você está dizendo que quando você morrer você vai ter uma segunda chance, então você está anulando o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. O que Jesus veio fazer na cruz do Calvário? Veio morrer. Ele se entregou por todo mundo, por todos os homens. Ele fez um sacrifício para salvar toda a humanidade. Ele fez um sacrifício para que todos que crêem nele pudessem ser salvos. Lembra da passagem lá de Moisés, que levantou a serpente no deserto? Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na onde? Na cruz, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Aí o outro companheiro dele que estava junto ali, testemunho de Jeová, falou, não, vamos embora que já está na hora, já estamos passando já da hora. Depois na outra hora a gente vem aí. Você está disposto a estudar mais um pouco da palavra de Deus? Eu falei, pode vir o dia que você quiser. Pode vir o dia que você quiser. Mas se você não crê no Senhor Jesus, enquanto você estiver vivo, se você achar que você não está salvo, a não ser que você deixar de crer. Se você deixar de crer, aí você perde sua salvação. Mas se você crê no Senhor Jesus enquanto você estiver vivo, você está salvo, rapaz. Você está salvo, só que você tem que andar na linha. Pelos frutos conhecereis a árvore. É ou não é? E ele falou também que bebe uma cachaçinha de vez em quando, sabe? Que não tem pecado nenhum, que na Bíblia não fala que proíbe o homem de beber, então eles bebem mesmo e não tá nem aí. Então, como eu sempre vejo, né? As pessoas, elas fazem o que elas quiserem. Mas no dia que o Senhor Jesus Cristo vir buscar a igreja, Ele vai vir buscar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que tiverem firme, fiel, vigiando e não se imundiçando com as coisas desse mundo. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre a salvação.
é uma salvação de uma certa condenação eterna. Jesus veio nos salvar da condenação que há de vir sobre todo mundo. Amém? Deus abençoe cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus.